A humanidade sempre buscou respostas para sua origem. Será que fomos criados por uma força superior ou somos apenas o resultado de processos naturais? Essa é uma das perguntas mais antigas da história. E agora, a ciência moderna pode ter encontrado uma resposta surpreendente. O DNA humano, a molécula da vida, contém informações que determinam tudo sobre nós, nossa aparência, metabolismo e até traços comportamentais. Mas e se eu te dissesse que, além dessas funções, o DNA pode carregar um segredo oculto que liga a criação humana diretamente a Yahoo? Essa teoria intrigante foi levantada pelo pesquisador Gregg Braden, que estudou a composição química do DNA e fez uma descoberta impressionante. Os elementos que formam essa estrutura podem ser traduzidos para letras do alfabeto hebraico. E ao fazer essa conversão, surge algo inacreditável, o nome de Yod-Re, Vavi-Re. Se isso for verdade, significa que o Criador deixou sua assinatura dentro de cada célula do nosso corpo. Isso confirmaria o que já estava escrito em Bereshit, Gênesis 1, 27. E criou Elohim Yahoo, o homem à sua imagem. A imagem de Yahoo o criou, macho e fêmea os criou. Mas como isso é possível? E por que esse código estaria gravado dentro de nós? Para entender melhor, primeiro precisamos observar como o DNA funciona. O código da vida. O DNA é uma estrutura extremamente organizada e complexa. Ele contém bilhões de informações que guiam o desenvolvimento e funcionamento do corpo humano. Cada célula do seu organismo carrega esse código, e se fosse impresso em livros, o DNA de apenas uma pessoa preencheria milhares de volumes. Agora pense nisso. Será que uma estrutura tão detalhada e precisa poderia ter surgido sem um planejamento inteligente? Em Terrilim, Salmos 139, 14, lemos algo fascinante. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O DNA não é apenas uma estrutura biológica. Ele é um verdadeiro sistema de informação. Um código que carrega dados precisos e organizados, como um manual de instruções para a vida. Mas há algo ainda mais surpreendente. Dentro desse sistema, há mecanismos de correção de erros que detectam e corrigem falhas genéticas. Isso significa que o DNA foi projetado não apenas para carregar informações, mas também para se reparar e preservar sua integridade. Essa é uma analogia perfeita para o plano de restauração que Yahoo preparou para a humanidade. Assim como nosso DNA possui mecanismos para corrigir falhas, o Criador também nos oferece caminhos para restaurar nossa comunhão com Ele. Agora, voltando à descoberta de Gregg Braden, como exatamente o nome de Yod-Re, Vavi-Re foi encontrado no DNA? A descoberta de Gregg Braden. Gregg Braden analisou a composição química do DNA e percebeu que os 4 principais elementos que formam essa estrutura, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, possuem equivalentes no alfabeto hebraico. Quando esses elementos são traduzidos em letras hebraicas, o resultado é surpreendente. Yod, Ia-Rei, H, Vav, V, Rei, H. Isso forma exatamente o tetragrama sagrado, Yod-Re, Vav-Re. Ou seja, o nome do Criador está literalmente impresso em nosso DNA. Isso nos lembra das palavras de Yeshayahu, Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Se essa descoberta for real, então não há como negar que fomos criados por Yahoo. Mas se isso já estava na Torá há milhares de anos, por que a ciência só descobriu isso agora? A resposta é simples. Quanto mais estudamos a criação, mais evidências encontramos do Criador. O próprio apóstolo Paulo já nos alertava sobre isso em Romanos 1:20.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Isso significa que a prova da existência de Yahu sempre esteve diante dos nossos olhos, ou melhor, dentro de cada célula do nosso corpo. Mas essa descoberta levanta outra grande questão. Se carregamos a assinatura de Yahu, qual é o nosso verdadeiro propósito? No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério e entender como essa revelação impacta nossa identidade e nossa missão no mundo. Agora que entendemos que o DNA pode conter a assinatura de Yahu, surge uma pergunta ainda mais profunda. Qual é o impacto dessa descoberta em nossa identidade e no propósito da humanidade? Se fomos criados com uma marca divina dentro de nós, isso significa que nossa existência tem um significado maior do que imaginamos. Essa revelação nos convida a refletir sobre quem realmente somos e qual é nosso papel no plano do Criador. Mas antes de entrarmos nessa questão, precisamos observar outros padrões que indicam que Yahu deixou sinais não apenas no DNA, mas em toda a criação. A perfeição matemática na criação. A ciência já identificou que o universo segue padrões matemáticos exatos, como a sequência de Fibonacci, o número áureo e a proporção áurea. Esses padrões aparecem desde galáxias distantes até a forma das folhas das árvores. E adivinhe, o DNA humano também segue essas proporções matemáticas perfeitas. Isso nos lembra das palavras de Iov, Jó 38:4-5, quando Yahu questiona: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, a criação não aconteceu ao acaso. Cada detalhe foi planejado e estruturado com precisão. Se tudo ao nosso redor carrega a marca da perfeição de Yahu, então faz sentido que o DNA humano, a essência da vida, também contém a sua assinatura. Mas o que essa descoberta significa para nós, espiritualmente falando? O DNA e a restauração espiritual. Outro ponto fascinante é que o DNA possui mecanismos de correção de erros. Isso significa que, sempre que ocorre uma mutação ou falha, o próprio código genético busca maneiras de reparar o problema e restaurar a informação original. Isso se parece muito com o que Yahu faz conosco espiritualmente. Assim como o DNA trabalha para manter sua integridade, o Criador também nos oferece um caminho de restauração e redenção. Em Kefa Aleph, 1 Pedro 1:20, está escrito: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Isso significa que antes mesmo da criação do mundo, Yahu já havia preparado um plano para restaurar a humanidade. Assim como o DNA corrige seus próprios erros, nós também temos um caminho de volta para Yahu. Um caminho de arrependimento e transformação. Mas e a ciência? Como os estudiosos estão reagindo a essa revelação? O conflito entre a ciência e a espiritualidade. A descoberta de Gregg Braden levanta uma questão intrigante. Por que a ciência tradicional evita reconhecer que a vida tem uma origem divina? A resposta é simples. Admitir que existe uma assinatura de Yahu no DNA humano derruba completamente a ideia de que a vida surgiu por acaso. Por isso, muitos cientistas se recusam a aceitar essas evidências, mesmo quando elas são extremamente claras. Em Romim, Romanos 1:20, está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Isso significa que as provas da existência de Yahu estão diante dos nossos olhos, mas muitos preferem ignorá-las.
Mas e você? Depois de tudo isso, ainda acredita que somos apenas fruto do acaso? Agora, no próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais essa descoberta e entender como a assinatura de Yarrow no DNA pode ser uma chave para desvendar mistérios ainda maiores da criação. Agora que compreendemos que o DNA humano pode carregar a assinatura de Yarrow, surge uma questão ainda mais profunda. Se fomos projetados com um selo divino, será que existem outros códigos ocultos na criação que ainda não descobrimos? A ciência já mostrou que o universo segue padrões matemáticos e estruturais extremamente organizados e que o próprio DNA contém uma linguagem complexa e altamente precisa. Mas será que isso é uma coincidência? Ou será que há um propósito oculto por trás de tudo isso? Para responder a essa pergunta, vamos explorar 3 conceitos fascinantes. 1. A linguagem oculta da criação. 2. O propósito espiritual no código genético. 3. As profecias e o futuro da humanidade. 1. A linguagem oculta da criação. Quando olhamos para a natureza, encontramos padrões repetitivos e simétricos que mostram um código organizador invisível. O formato das conchas do mar segue a sequência de Fibonacci. As galáxias no espaço seguem a proporção áurea. As árvores crescem seguindo um padrão matemático exato. O próprio DNA humano segue essas mesmas regras. Isso confirma algo que já foi escrito há milhares de anos. Em Mishlei, Provérbios 3:19, está registrado: com sabedoria fundou Yarrow a terra, com entendimento preparou os céus. Se a criação segue uma linguagem precisa e organizada, isso significa que Yarrow projetou todas as coisas com um propósito específico. E mais do que isso, se há uma linguagem na criação, então existe um autor dessa linguagem. Agora, se o DNA é um código de informações, então isso nos leva a outra pergunta essencial. Qual é o propósito por trás desse código? E o 2. O propósito espiritual no código genético. O DNA humano não apenas contém informações, ele também é projetado para ser passado adiante de geração em geração. Isso nos lembra de uma promessa muito importante registrada em Bereshit, Gênesis 17:7. E estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Elohim, e a tua descendência depois de ti. Ou seja, assim como o DNA transmite informações de geração em geração, as promessas de Yarrow também são passadas através das linhagens escolhidas. Além disso, como vimos antes, o DNA possui mecanismos de correção de erros que tentam restaurar mutações e preservar a integridade genética. Isso se parece muito com o conceito espiritual de arrependimento e restauração. Em Yeshayahu, Isaías 1:18, lemos: Vinde então e arguí-me, diz Yarrow. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isso significa que o Criador não apenas nos projetou, mas também nos deu a oportunidade de restauração e renovação. Mas essa assinatura no DNA seria apenas um lembrete de quem somos, ou também estaria ligada a profecias sobre o futuro da humanidade. 3. As profecias e o futuro da humanidade. Se o nome de Yarrow está escrito dentro de cada célula do nosso corpo, então isso significa que a humanidade carrega uma conexão direta com o Criador. E isso se encaixa com um dos maiores mistérios da Torá, a profecia sobre a restauração final da humanidade. Em Yeheskel, Ezequiel 36:26, Yarrow promete algo extraordinário. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Isso significa que um tempo de transformação espiritual virá sobre toda a humanidade. Mas o que isso tem a ver com o DNA? A ciência moderna já está estudando maneiras de modificar e reescrever o código genético humano.
Isso significa que estamos nos aproximando de um momento crucial, onde a humanidade poderá alterar sua própria estrutura genética. Agora eu te pergunto, será que essa busca pela modificação genética é um avanço ou uma tentativa de apagar a assinatura do Criador dentro de nós? Será que estamos diante de uma batalha espiritual invisível que envolve nossa identidade e conexão com Yahu? No próximo bloco, vamos concluir esse estudo, recapitulando os principais pontos e refletindo sobre como essa descoberta impacta sua vida. Ao longo deste estudo, exploramos uma das descobertas mais intrigantes da ciência moderna: a possibilidade de que o DNA humano contenha a assinatura de Yahu. Vimos que o DNA humano segue padrões matemáticos e estruturais complexos, impossíveis de terem surgido por acaso. A composição química do DNA pode ser traduzida para letras hebraicas, formando o nome de Yod-Re, Vavi-Re. Os mecanismos de reparo do DNA refletem o conceito espiritual de restauração e redenção. A ciência e a Torá caminham juntas na revelação da origem e do propósito da humanidade. Mas o que isso significa para a sua vida? Se o Criador gravou sua assinatura dentro de você, isso significa que você tem um valor imensurável. Você não é fruto do acaso, mas sim parte de um plano perfeito e divino. Isso nos leva ao que está escrito em Tehillim, Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Yahu e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se tudo na criação aponta para o Criador, então faz sentido que a maior de todas as criações, a humanidade, carregue dentro de si um selo divino. E agora vem a grande questão: o que você fará com essa informação? Essa descoberta nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que pertencemos a Yahu. Em Yirmeyahu, Jeremias 1:5 está escrito: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que antes mesmo de nascermos, já existia um plano e um propósito para cada um de nós. Agora, como essa revelação muda sua forma de enxergar a vida? Se você antes duvidava da sua importância, agora sabe que carrega um selo divino dentro de cada célula do seu corpo. Nos próximos vídeos, continuaremos explorando outros mistérios ocultos na Torá e na ciência. Então fique atento, pois ainda há muito a ser revelado. Se há algo que podemos aprender com essa descoberta, é que nossa existência não é um acidente. Cada célula do nosso corpo carrega um código, e dentro desse código pode estar a assinatura do Criador. A ciência moderna apenas confirma o que a Torá já nos ensina há milhares de anos. Somos criação direta de Yahu e fomos projetados com um propósito. Agora eu quero saber de você. Como essa descoberta impactou sua visão sobre a criação e sobre quem você realmente é? Escreva nos comentários. Eu carrego a assinatura de Yod-Re, Vavi-Re. E se você quer continuar explorando os mistérios ocultos da Torá e as conexões entre ciência e fé, não saia sem antes se inscrever no canal Os Segredos da Torá, ativar o sininho para receber mais conteúdos reveladores, assistir aos vídeos recomendados na tela final. Muito obrigado por assistir. Que Yahu te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Shalom a todos.